Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Imunologia. E hoje vamos estar dando sequência à nossa primeira aula. Na realidade, vamos estar finalizando esses primeiros slides, a nossa primeira aula sobre a imunologia. Fizemos um pouco uma discussão sobre o plano de ensino, considerações iniciais, discutimos um pouco dos desdobramentos da imunologia, a classificamos, a categorizamos em dois grandes pilares, imunidade inata e imunidade adaptativa, e hoje eu vou dar dando sequência a essa discussão, encerrando essa parte B da primeira aula, essa segunda parte da primeira aula, trazendo para você, por exemplo, algumas justificativas para a existência destas aulas de imunologia. Por que é que nós estamos estudando imunologia? Então, aqui eu coloquei, tomei a liberdade de colocar como primeiro item, para você entender, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o nosso sistema de defesa contra patógenos, contra vírus, bactérias, como é que o meu organismo cria memória contra o Covid-19, cria memória, não cria memória. Então, dentro desse contexto, é importante você entender imunologia para você saber como é que trabalha o teu sistema de defesa. Também coloquei aqui, e gostaria de ressaltar com os senhores, eu tenho aqui uma lâmina de 2016, na realidade, mas esses números não se alteraram, tá? As principais causas de morte no mundo em 2016, doenças do sistema cardiovascular e câncer. E eu vou colocar para vocês que estas duas situações também envolvem o nosso sistema imunológico. Estamos discutindo imunologia humana, é a nossa matéria. Já fizemos uma definição sobre imunidade, sobre imunologia. Vamos, daqui a pouco, novamente visitar esses conceitos. Mas eu quero trazer para vocês que um dos fatores que podem desencadear doenças do sistema cardiovascular, uma possível tríade da fisiopatologia de doenças do sistema cardiovascular, envolve inflamação, estresse oxidativo e disfunção imune. Para não me alongar nesse primeiro slide, eu gostaria que os senhores entendessem comigo que o LDL, quando ele recebe uma modificação, quando ele passa por uma modificação, passando por essas situações da inflamação, estresse oxidativo e a disfunção imune, o que acontece? Esse LDL se oxida e esse LDL vai acontecer o que com ele? Macrófagos, mais precisamente monócitos. Quando você olhar um hemograma, você vê monócitos. Estes monócitos vão para o tecido e, dependendo do local que ele está, eles vão receber nomes diferenciados, mas neste caso, macrófagos, tá? Então, eles expressam receptores que captam esse LDL. Então, este monócito, certo? Que passou para o tecido agora chamado de macrófago. O macrófago vai fagocitar LDL oxidado e vai formar o que nós chamamos de célula espumosa, que está ligado com o quê? Com formação de placa, com diminuição de luz de vaso, e pode ser, se discute muito isso, está ligado a essa possível fisiopatologia de doenças do sistema cardiovascular. Ainda dentro dessa justificativa para a existência das nossas aulas, a gente pode entender o quê? Compreender que em pouco tempo, espaço de tempo, existe uma real possibilidade das doenças intimamente ligadas ao sistema imunológico ultrapassarem a incidência de outras doenças. Por exemplo, já estamos discutindo que as doenças que mais matam, doenças do sistema cardiovascular, têm uma ligação com o sistema imune. Também é importante entender que a segunda doença que mais mata, que são o câncer, tá? Que está ligado ao câncer, o que acontece? Nós temos o quê? Nós temos a compreensão hoje que, dentre os elementos que são ajustados quando eu tenho o início do câncer, quando eu tenho uma neoplasia, certo? Nós entendemos que o câncer, lógico que é uma alteração genética, e nós temos os fatores oncoiniciadores, os que vão iniciar o câncer, e temos os fatores oncopromotores, que é o que vão dar sequência ao desenvolvimento do câncer, né? Então, dentro desse contexto, nós entendemos o quê? Que a ativação imunológica, o escape do sistema imune, de alguma maneira, está desativado. Células do sistema imunológico que iam fazer essas células com defeito saírem de circulação, muitas delas, esse processo, de alguma maneira, está desajustado. Então, nós temos uma visão de que doenças do sistema cardiovascular podem estar ligadas à disfunção do processo imune. Câncer também pode estar ligado a disfunções do sistema imune, né? Doenças autoimunes. Então é importante você saber estudar a imunologia, porque doenças autoimunes, por exemplo, o teu organismo tem que reagir de uma forma adequada, certo? Não pode ter uma resposta forte demais, discutimos na primeira parte desse vídeo, e nem simples demais. Não pode reagir de uma forma muito simples,
não com a intensidade, sem a necessidade necessária, por quê? Porque senão a bactéria, o fungo, o vírus, o patógeno avança, cresce, tá? E também você não pode reagir de uma forma intensa demais a situações simples, porque você passa, por exemplo, a desenvolver as reações de hipersensibilidade. E também você não pode reagir ao que é próprio, porque senão você vai desenvolver as doenças que nós chamamos de autoimune. É importante você entender a imunidade, você entender estas aulas, uma das justificativas para a gente ter essas aulas sobre imunologia, para você entender um pouco mais sobre transplantes, você entender mais sobre a compatibilidade, né? Então, isso é interessante. Definição, mais uma vez, abordando uma definição de imunologia. Estudo do sistema imune e dos mecanismos que os seres humanos e outros animais utilizam para quê? Para defender seus corpos da invasão de micro-organismos. Sistema imunológico é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele luta contra o quê? Contra invasores, certo? E nós vamos discutir. Temos as constituintes da imunidade inata e temos constituintes da imunidade adaptativa, né? Então, temos características ligadas à imunidade inata, nós temos as funções da inata, os constituintes da inata, e assim como temos, da mesma forma, da imunidade adquirida, tá? Então, ela luta. O sistema imunológico luta contra invasores externos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, capazes de provocar doenças em nós. Então, a imunidade, o que é? A habilidade de diferenciar o self do não self, o próprio do não próprio. Vocês estão vendo aqui os fósforos e tem um viradinho diferente, né? É a capacidade do nosso organismo de reagir, segundo Brunet, ao que é estranho, tá? Então, aqui é só um pouquinho da história da imunologia. A imunidade é o conjunto de processos fisiológicos que permitem ao organismo reconhecer corpos estranhos e responder contra os mesmos. E antígeno, professor? Quando a gente fala de imunidade, nós estamos falando de antígeno e vamos falar de anticorpos também, né? Então, moléculas naturais ou sintéticas, inofensivas, antígenos, ou nocivas, né? Toxinas ou outras substâncias agressivas para o nosso organismo. Isso é um antígeno, certo? Eles podem vir isolados ou constituídos, por exemplo, por um vírus, bactérias, organismos procariontes e eucariontes. Só não vamos esquecer que quando a gente fala de procariontes, nós estamos falando que o material genético está disposto no citoplasma. Eucariontes, nós estamos falando do quê? De uma célula com um núcleo, né? Seguindo ainda, dentro do raciocínio, nós já discutimos, o anticorpo é o quê? É toda espécie de molécula que é capaz de produzir uma reação, antígeno, toda espécie de molécula que é capaz de produzir uma reação imune. E o anticorpo? São sintetizados e excretados pelas células plasmáticas derivadas dos linfócitos B, mais precisamente plasmócitos, tá? As 5 isoformas, 5 isotipos de anticorpos que nós temos estão descritos aqui, a sua estrutura, né? A sua classificação de acordo com a cadeia pesada, né? Então nós temos a IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. A, D, E, G e M. Só um detalhe para os senhores: I maiúsculo, G minúsculo, G maiúsculo. I maiúsculo, G minúsculo, E maiúsculo. I maiúsculo, G minúsculo, D maiúsculo. Primeira letra é a última maiúscula, do meio minúsculo. É assim que ele é descrito, né? Então, aqui só uma pontuação bem leve. Nós vamos discutir mais a fundo estas imunoglobulinas. A IgG é a mais abundante no plasma e na linfa. A IgA está presente em secreções. A IgM é o primeiro anticorpo a surgir após a exposição do antígeno, certo? A IgD funciona principalmente como um receptor de antígeno nas células B. E a IgE modela a liberação de substâncias, por exemplo, histamina, que podem desencadear reações alérgicas, tá? Então, a IgE está bem ligada com reações alérgicas. Avançando, né, dentro do contexto da imunologia, as doenças, pestes, foram vistas como castigos divinos durante muitos séculos atrás. Isso é dentro da visão também da patologia. Se enxergava isso num primeiro momento, quando se pensou na patologia, lá no comecinho, lá atrás, se pensava que era uma disfunção entre o ser humano e seu Deus. Por que é que ele estava apresentando uma doença? Porque ele não estava em comunicação com seu Deus. Depois, dentro da visão da patologia, desse estudo das doenças, se avançou no raciocínio, começou-se a estudar um pouquinho mais, a observar as pessoas pós-morte,
seus órgãos, depois avançou-se um pouco mais para a microscopia, e depois, hoje, nós estamos observando de uma forma muito mais intensa, muito mais pormenorizada, muito mais detalhada essas células, essa fase que nós estamos vivendo da patologia, essa fase da denominada de ultracelular, né? Bem, aqui só uma relação das vacinas mais comuns, a época de suas chegadas, e aqui eu gostaria de estar discutindo com os senhores. Temos várias pessoas, né, que contribuíram de forma intensa para a gente, mas alguém que deve ser lembrado, pontuado sobre ele, o Edward Jenner, né, 1798, vem trazendo algo diferente para nós, um marco, né, com a vacina da varíola. Tivemos aí 1885 a raiva, 1897 a vacina da peste, assim sucessivamente o quadro aí da chegada das vacinas, né? Mas fica aqui o nosso agradecimento a Edward Jenner, 1798, trazendo a vacina da varíola, né? Ele reza a lenda que ele observou essa varíola bovina, né? Em animais, retirou o conteúdo de uma pústula, injetou numa criança. A gente já escutou de tudo quanto é história aí, está exposto, né? Tá exposto para a gente, mas talvez até um parente próximo dele, certo? Ele injeta e essa pessoa desenvolve anticorpos, não pega a doença, e aí veio a ideia da vacina da varíola, graças a esse desbravador e aos seus colaboradores também, com certeza, né? Que já tinham construído conhecimento para que ele chegasse a esse raciocínio, né? Aqui mais um mostrando aí esse marco, né, Edward Jenner, percepção de ordenhadores imunes à varíola, mesmo quando inoculados com o vírus. E aí o que é que aconteceu? Ele faz essa inoculação em humano, arriscando a vida, né? Arriscando a sua vida também, porque não tinha vacina na época. Então ele entrou em contato com esse vírus sem medo, destemido, inoculou num menino, e esse menino não adoeceu. Isso hoje não é permitido, hoje nós não podemos fazer trabalhos nem com animais no primeiro momento. Imagina testar sem essa fase, essas fases pré-clínicas, na realidade, direto em ser humano. Mas ele foi um precursor corajoso, Deus o abençoou, e ele conseguiu trazer para nós aí essa vacina da varíola. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.